coisa que eu observei nos últimos anos é que às vezes para conseguir um emprego a gente acaba complicando demais as coisas. Pensa que tem que ter um currículo numa cor ou num formato específico, ou que precisa ter uma baita experiência e formação e tudo mais. Quando na verdade o melhor resultado pode vir das atitudes mais simples que a gente tem, como uma ligação telefônica. Oh baby, me atende. Hoje, obviamente, eu não vim cantar, mas eu vim contar pra você como uma atitude simples, como uma chamada, já me rendeu uma oferta de trabalho quando eu ainda estava no começo da minha carreira. E que pode te ajudar caso você esteja em busca do seu primeiro emprego, do primeiro estágio ou de qualquer emprego, na verdade. E então, vamos voltar uns passos, ou melhor, uns anos aí, porque quando eu estava lá no final do primeiro ano da minha faculdade, embora não fosse obrigatório e nem recomendado ainda, eu já queria buscar umas oportunidades de estágio pra já ganhar umas experiências. Então, só pra você que tá aí desesperado porque não tem nenhuma experiência, ter uma noção, eu naquela época tinha no meu currículo o ensino médio completo, um curso técnico de programação, que nem tem nada a ver com jornalismo, mas podia ajudar, um estágio que eu fiz também nessa época desse curso, mas de curta duração, também um curso de teatro e outro de inglês que eu fiz na adolescência, mas por pouco tempo, e algumas habilidades de informática que eu já tinha aprendido e que basicamente todo mundo aprende. Enfim, muita coisa nem era relacionada com jornalismo e além disso eu tinha zero experiência nessa área. Além de tudo, uma outra coisa que complica é que, estando entre o primeiro e o segundo ano da faculdade e estudando no período da tarde, seria bem complicado encontrar uma empresa que concordasse em me contratar só no período matutino. Logo, eu estava basicamente lascada sem nem ter concluído o primeiro ano da faculdade, querendo que as empresas me enxergassem e me dessem uma chance. Vai sonhando. E foi aí que uma conversa que eu tava tendo com o meu primo, que também tava buscando estágio na mesma época, me deu um clique. Ele me falou que quando ele viu umas oportunidades legais de estágio e o pessoal demorava um pouco pra responder ele já pegava o telefone dessas empresas e ligava pra elas pra demonstrar interesse, né, já criar algum contato ali. E adivinha o que eu, que tava lá perdida, sem ninguém me responder, fiz? É claro que rolou um chaveco corporativo das antigas, que é o chaveco discado. Oh, baby! Bom, eu pensei, caramba, se as empresas estão deixando passar meu currículo, não estão nem falando comigo, eu então vou encontrar uma nova forma de chamar a atenção delas e fazer com que elas pelo menos ouçam a minha voz. E foi o que eu fiz, mas aí dentro disso também tinha uma certa estratégia. Eu fui atrás de vagas que exigiam habilidades parecidas com as que eu já tinha e que eram em uma área que eu já tinha uma certa afinidade. Ou seja, para deixar bem claro aqui, eu não saí ligando para toda e qualquer oportunidade, não foi uma coisa deliberada. Eu peguei um ponto ali que me identificava mais com a empresa e que me diferenciava frente à concorrência e ligava para esses lugares depois. Depois de eu ter feito isso, praticamente a primeira empresa que eu tinha ligado me convidou para uma entrevista pouco tempo depois e adivinha só uma das primeiras coisas que o gestor da vaga me falou quando eu cheguei lá. Ele elogiou o fato de eu ter ligado para eles, de ter demonstrado interesse além dos meios virtuais e da candidatura tradicional. Essa, no fim das contas, nem foi a vaga de estágio que eu consegui e tá tudo bem, no fim das contas eu não passei nos testes finais e não tinha muito a ver depois comigo. No fim das contas, a minha busca por um estágio que já durava 4 meses chegou ao fim quando uma empresa que já tinha me rejeitado num outro processo seletivo me chamou para um outro estágio que tinha muito mais a ver comigo. Ou seja, era um lugar que eu tinha me candidatado, que eu tinha ligado, demonstrado interesse, eles tinham gostado de mim, a gente tinha feito uma entrevista e no fim das contas eles me ligaram quando eu nem lembrava mais deles. E eu tô te contando tudo isso para mostrar que nem tudo funciona de uma forma linear na nossa carreira, nem tudo que a gente faz vai trazer resultados logo no dia seguinte, mas que às vezes o simples fato da gente tomar iniciativa, de ligar e demonstrar interesse pode valer mais do que o que está escrito no nosso currículo e fazer com que os recrutadores se lembrem da gente até mesmo quando a gente nem espera. E eu sei que a essa altura aí você deve estar se perguntando, Mas o que eu posso falar para essas empresas quando eu ligar para elas? Eu tô perdido. calma que eu vou te passar uma estrutura, um roteirinho básico para você usar e adaptar aqui. Lembrando que é legal você fazer isso depois que você já se candidatou para essa vaga. E aliás, para você garantir que você está enviando essa candidatura da melhor forma possível, dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui e segue as dicas que tem lá, tá? E eu falo para você fazer isso depois de você se candidatar, para você simplesmente reforçar o seu interesse na vaga, já que essa ligação precisa ser curta. Agora vamos para a estrutura. Na maioria das vezes que você ligar para essas empresas, a pessoa que atender a ligação pode ser alguém que trabalha na recepção ou que não necessariamente sabe dessa vaga aí que você se candidatou.
Então, quando essa pessoa atender, você vai ser educado e educada e falar: oi, fulana, tudo bem? E aí você se apresenta. O meu nome é tal, eu vi que vocês estão com uma oportunidade em tal coisa ou em tal área e eu gostaria de saber se você pode me encaminhar para a pessoa responsável para eu falar um minutinho com ela. Caso essa pessoa te encaminhe para o contato ou seja ela a responsável pela oportunidade, enfim, continue a conversa, você vai falar o seguinte: bom, eu queria falar um minutinho. Por que eu tô fazendo isso com a minha mão? Ai. Bom, eu queria só falar rapidinho com você para dizer que eu acabei de me candidatar para vaga de tal coisa. Queria inclusive saber se essa vaga continua em aberto, porque eu tenho bastante interesse em trabalhar para vocês. Aí, aqui você coloca algum viés de identificação com essa oportunidade e fala o que te motivou a querer trabalhar para esse lugar. Algo do tipo: eu tenho muita afinidade com esse tema. Ou então, eu admiro e acompanho a empresa de vocês já faz muito tempo. Ou, eu estou estudando exatamente sobre isso, é uma das áreas que eu mais gosto e eu gostaria de aprender com profissionais que trabalham nessa área. Ou ainda, se você tiver qualquer experiência de trabalho anterior que se relacione um pouco com essa vaga, você também pode contar um pouco sobre isso, mas de forma bem breve. E aí, nesse ponto, é claro que diferente de simplesmente escrever um e-mail e enviar, você está numa conversa com outro ser humano, então é claro que o papo pode tomar um rumo diferente e tudo mais. Mas no apanhado geral, o que você precisa fazer nessa chamada é se apresentar, contar que você se interessou por essa vaga, contar o que te motivou a querer trabalhar ali. Dependendo do quão aberta essa pessoa for para conversar, você ainda pode perguntar para ela o que eles têm procurado para você tentar já se identificar com algumas coisas que eles falarem. E por fim, você vai reforçar que se candidatou, perguntar se você pode deixar o seu contato ou o endereço de e-mail para você pedir que eles te retornem caso eles tenham novidade aí sobre esse processo. E aí você agradece pelo tempo da pessoa, se despede e parte para a próxima ligação da próxima empresa, porque essa não é a única oportunidade que você tem que seguir. Tem chance de você levar um não, de alguém ser antipático ou grosso, ou de não querer conversar com você? Tem, mas isso pode acontecer até mesmo quando você vai até a padaria da esquina, não é mesmo? Isso significa que você tem que desistir de usar essa estratégia e nunca mais vai ligar para outros lugares? É claro que não. Pessoas são diferentes, empresas são diferentes, mas tem muito recrutador que valoriza sim esse esforço extra e esse interesse em querer trabalhar com eles. Você pode não ter experiência, mas você tá mostrando que tem proatividade, tá botando a sua cara a tapa, demonstrando vontade de crescer e de aprender, então não tenha vergonha de entrar em contato com as companhias. Bom, aqui eu te contei a principal estratégia que me fez conseguir o meu primeiro estágio, que pode te ajudar, na verdade, em qualquer fase da sua carreira. Mas, se você também quiser saber o outro truque que eu usei para conseguir o meu primeiro emprego oficial depois da faculdade, vai nesse outro vídeo aqui. Lá eu vou te mostrar o poder que um e-mail bem escrito tem para impressionar recrutadores e conseguir uma bela de uma oportunidade, até mesmo quando a empresa nem abriu vaga ainda. Te espero lá, hein?